Não fale comigo desse jeito, seu verme verde! Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e eu não vou falar sobre vermes verdes, eu vou falar sobre os plateumintos, que são os vermes achatados. O grupo dos plateumintos, ele é bastante peculiar. Eles são vermes invertebrados achatados que podem causar várias doenças humanas. Eles são o próximo grupo estudado em relação aos quinidários, e por isso eles possuem diversas novidades que nós vamos falar ao longo da aula. Eles são organismos terrestres, mas sempre encontrados em locais com alta umidade. Às vezes, eles podem ser aquáticos ou parasitas, tanto ectodérmico quanto endodérmico, ou seja, eles podem ficar fora da pele ou dentro da pele de outros organismos. Eles possuem uma simetria chamada simetria bilateral, ou seja, se pegarmos o corpo dele e separarmos em dois, os dois lados vão ser iguais ou bem parecidos. Além disso, são os primeiros organismos triblásticos a se estabelecerem no nosso planeta, possuindo assim 3 folhetos germinativos, a endoderme, a mesoderme e a ectoderme, que vão dar origem aos demais tecidos e demais órgãos do corpo. Com relação à sua característica anatômica, a gente vai separar em diferentes sistemas fisiológicos, começando pelo sistema circulatório. No caso desses animais, é ausente. O alimento ele é difundido pelo organismo, passando de célula para célula através da difusão. O sistema excretor é presente, formando uma rede de túbulos denominado protonefrídeos, que contém células ciliadas chamadas células flama ou solenócitos. Essas células eliminam as excretas, transportando-as para um canal e para dutos que se abrem para o meio externo, liberando as excretas geralmente através da forma de amônia. O sistema respiratório é ausente. As trocas gasosas, elas vão ser realizadas diretamente pelo meio. Eles podem obter tanto em ambientes aeróbicos, com a presença de oxigênio, quanto em ambientes anaeróbicos, sem o oxigênio. Nesse caso, sem oxigênio, eles vão utilizar a fermentação láctea para a produção de ATP. No sistema nervoso, nós temos uma grande diferença, porque ele vai ter um sistema nervoso presente, como os quinidários, só que nesse caso ele é constituído por um par de gânglios cerebrais dispostos na região anterior, aonde vão se irradiar cordões nervosos até a parte posterior do indivíduo. E acoplado com esse sistema nervoso, nós temos um sistema sensorial, através de células fotorreceptoras, que a gente chama de ocelos. Esses ocelos conseguem dizer para o organismo se está claro ou se está escuro, através da captação de energia luminosa. Dessa forma, o indivíduo consegue se orientar para saber se ele vai se esconder ou não do ambiente. Eles têm um sistema muscular chamado tubo musculodermático, que é constituído pela epiderme com epitélio simples, ciliado nos casos de vida livre ou com cutículas no caso dos parasitas. Essa musculatura, ela tem origem lá na mesoderme que eu comentei no início da aula, e é por conta dessa nova musculatura que os indivíduos agora não são mais sésseis ou semissésseis. O sistema digestivo é incompleto, ou seja, contando com apenas uma abertura, que é a boca. O sistema é constituído de boca, faringe e intestino. A classe Cestoda, que eu vou comentar mais pra frente, não possui sistema digestivo, já que ela é uma parasita, então ela vai se alimentar do que o organismo que ela está parasitando está se alimentando. Os plateumintos, eles podem ser carnívoros ou herbívoros, com algumas espécies parasitas que podem ter hábitos onívoros, já que elas vão se alimentar da matéria orgânica consumida pelo hospedeiro. O sistema reprodutor geralmente é monóico, ou seja, o indivíduo contém ambos os sexos. Eles podem ser hermafroditas, podendo ou não praticar autofecundação, sendo que alguns podem se reproduzir por paternogênese. Nos tubelários e nos trematódios, que eu vou comentar daqui a pouquinho, o desenvolvimento é direto. Já nos digenéticos e cestoides é indireto. Os plateumintos de menor porte podem ser divididos por fissão, ou também chamado por bipartição, e alguns podem se reproduzir de forma assexuada através da fissão longitudinal, em que uma metade vai se regenerar e vai se transformar num novo plateuminto. Os plateumintos que podem realizar a reprodução sexuada vão se unir e trocar o sêmen, produzindo por uma fecundação cruzada. Esse
filo possui 4 classes, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Começando pela tubelária, talvez a mais conhecida delas, que são organismos de vida livre, as chamadas planárias. Geralmente vivem em ambientes aquáticos ou pelo menos úmidos. São hermafroditas, ou seja, elas podem se reproduzir de forma assexuada, por autofecundação, ou podem se reproduzir de forma sexuada, por fecundação cruzada. Possuem um epitélio ciliado, têm ocelos e aurículas, que são estruturas quimiorreceptoras que são utilizadas para localizar alimento e detectar predadores. Além disso, elas possuem uma regeneração incrível. Você pode cortar uma das planárias no meio e vai nascer 2, ou cortar em 3 pedaços, ou 4, ou 5, e vão nascer várias planárias desses pedaços. Essa regeneração é muito melhor do que a do Deadpool, por exemplo. Temos também os céstodas, que são uma classe de endoparasitas que vivem, portanto, dentro de organismos hospedeiros. São seres achatados, chamados popularmente de tênias ou de solitárias. Eles possuem um corpo alongado que pode se dividir em até 8 metros de comprimento. Esse corpo ele é dividido em anéis e proglotes. Essas divisões vão ser cabeça, ou scolex, que vai conter ventosa para fixação no interior do corpo do hospedeiro, colo ou pescoço e estróbio, que é a região segmentada formada pelo conjunto de proglótides responsável pelo crescimento do indivíduo. Além disso, nós temos a classe tremátodas, que são classes de endoparasitas ou ectoparasitas que podem colonizar cordados, moluscos e até mesmo o ser humano. Esses vermes, eles têm a epiderme não ciliada e uma ou mais ventosas. Por fim, nós temos a classe monogênia, que são ectoparasitas de vertebrados aquáticos e em especial peixes. São comuns nas peles, nas barbatanas, nas guelras, nas brânquias dos peixes e pouco menos comum em bexigas ou no reto desses vertebrados. Eles foram considerados durante muito tempo como uma ordem da classe tremátoda anterior, mas foram separadas devido a um motivo deles apresentarem apenas um ciclo de vida com um único hospedeiro, coisa que os tremátodas não fazem. É claro que para os nossos estudos, os mais importantes são os céstodas e os tremátodas, que essas classes vão apresentar diversos animais que são parasitas humanos, e a gente vai falar desses parasitismos, mas numa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, e lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!